Boa noite, são 6h04, hoje é sexta-feira 13. Está começando o Jornal das 6. Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando que os ministros do Supremo Tribunal Federal suspeitam que foram gravados clandestinamente por Dias Toffoli durante a sessão reservada que decidiu pela saída dele da relatoria do caso Banco Master. A suspeita surgiu após divulgação por um site de trechos literais das falas feitas na reunião. Os magistrados classificaram o episódio como sem precedentes e disseram que o vazamento causou perplexidade, desconforto e quebra de confiança. Toffoli negou ter feito qualquer gravação e afirmou que não repassou informações a terceiros, levantando a hipótese de que o registro possa ter ocorrido por meio do sistema de informática. Durante a reunião, alguns ministros manifestaram apoio a Toffoli e fizeram críticas ao relatório da Polícia Federal. Mesmo assim, o entendimento final foi que o afastamento da relatoria seria a melhor medida para preservar a imagem institucional e reduzir o desgaste do Supremo. Boa noite, Ciro Marques. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite, ouvintes e telespectadores da 96 FM. Enio, hoje a coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo e o portal Poder 360 jogou ainda mais gasolina, vamos dizer assim, nessa tensão, no clima de tensão que já havia se instalado há algumas semanas, mas que cresceu bastante e culminou com a saída na sexta-feira. Ontem a gente terminou o Jornal das 6 acreditando que ele seria afastado. Deu meia hora, o afastamento foi confirmado, né? Pelo menos da relatoria do caso do Banco Master. E aí o novo sorteio foi feito e André Mendonça, que vai assumir o caso, o que para muita gente é a pior opção para Dias Toffoli e para Alexandre de Moraes, visto que André Mendonça é um ministro bem desapegado, vamos dizer assim, com relação a essa amizade, essa fraternidade que existe entre os colegas. Por que é que eu digo isso? Porque, segundo Mônica Bergamo e o Poder 360, dos 10 ministros que estão hoje no Supremo Tribunal Federal, apenas Edson Fachin e o presidente Edson Fachin e Carmen Lúcia foram realmente contrários à manutenção de Dias Toffoli como relator do caso do Banco Master. Os outros 8 ministros, em transcrições de voto, vamos dizer assim, de posicionamentos na reunião feitos pelo Poder 360, mostraram muito mais uma parceria, ou até um receio de que concordar com o relatório apresentado pela Polícia Federal, que inclusive demonstrava claros indícios de crimes praticados por Dias Toffoli, seria abrir brecha, um precedente muito perigoso para a Polícia Federal e para a Corte Suprema. Afinal de contas, o afastamento poderia ser um primeiro passo, mas não seria o único passo que poderia resultar disso aí, né? A gente vê aí de ontem para hoje, aumentou muito a força, a mobilização em torno do impeachment de Dias Toffoli, também de ações mais até firmes contra Alexandre de Moraes. Eu estava vendo a rede social do deputado federal Nicolas Ferreira, por exemplo, ele já dizendo que Alexandre de Moraes vai ser o próximo, afinal tem um contrato da esposa dele, um contrato de mais de 120 milhões de reais com o Banco Master. Então, assim, para quem acreditava que o Supremo Tribunal Federal ia conseguir colocar panos quentes com aquela nota divulgada, declarando pleno apoio a Dias Toffoli, conseguiria pelo menos alguns dias de sossego para o carnaval, não, nada disso. A imprensa nacional hoje trouxe muitos mais elementos que mostram que os ministros do Supremo estão sim intencionados e que a decisão de afastar Dias Toffoli não acabou com o fogo, não. Dinarte Assunção, boa noite. Boa noite. É um carnaval bem animado. Eu acho que vai ter até muito bloquinho aí nesses dias que vai estar com troça sobre o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, porque a matéria do Poder 360, ela se dedica a contar, a destacar o que foi dito por cada um dos ministros que participou dessa reunião. E chama muita atenção porque ontem à noite nós tivemos uma versão de que houve um acordo entre eles, e
o Toffoli teria resistido ali, mas à medida que a coisa, que o Dino teria convencido o ministro Dias Toffoli a deixar a relatoria num procedimento muito esdrúxulo, né? Porque você deixou por suspeição ou então você alega questão de foro íntimo, e aí ele só deixou, assim, né? Tem um novo método de você deixar. O trabalho foi muito bom, vamos manter todas as decisões. Deixar todas as decisões. Vai ter que sair. E os ministros, pela a decupação do áudio, estavam todos alinhados com o Toffoli, exceto Fachin e Carmen Lúcia. O Luiz Fux, recentemente considerado por muitos um grande magistrado, fechou questão com Toffoli, mesmo diante do que estava ali documentado, e disse que não tinha mais o que ser discutido. A intervenção mais técnica, segundo o Poder 360, foi do ministro Cristiano Zanin, invocando, e aí é bom a gente já chamar outro ministro para a conversa, o Moraes, invocando o questionamento se a Polícia Federal iria fazer aquele tipo de procedimento. Você não quer trazer voto por voto, posicionamento por posicionamento? Eu acho tão interessante para o nosso ouvinte. Porque é muito, inclusive é muito revelador das entranhas do Supremo Tribunal Federal. Quando o Fux disse que não tinha o que ser, né, discutido, não tinha o que ser decidido, que ele era pró-Toffoli e acabou-se. Nunes Marques foi quem pegou a palavra, né? E também disse que não viu nada demais na conduta descrita nas 200 páginas. A ministra Carmen Lúcia disse que viu. Disse que viu porque... E aí ela cita que todo táxi que eu pego falam mal do Supremo Tribunal Federal. A sociedade está contra o Supremo. Todo táxi que eu pego. Eu apurei hoje que a ministra não anda de táxi. Mas ela disse isso na conversa. O ministro Fachin já era contra, porque o conteúdo das 200 páginas desse material que a PF traz sobre Toffoli não menciona apenas o caso do Tayayá. Expõe o ministro Toffoli em outras circunstâncias. E ele disse que aquilo ali não tinha como se sustentar. Então eram os dois únicos votos contra. Eu não sabia, mas hoje foi destacado que o relatório não fazia nenhuma menção à suspeição, fazia sim menção a indícios de crime. Há indícios de crime, exatamente. O que foi aquilo que nós destacamos aqui ontem. Ele cita o artigo 33 da Lei Orgânica de Magistratura, que é possível ilícito penal. Isso. Porque o que tem dentro desse material está começando agora a ter várias matérias na imprensa. Aí chega em dado momento eles se questionam da contratação de um serviço de espionagem, que estamos falando aqui, tá, pessoal? Que as conversas que a PF passou para o ministro Fachin entre Vorcaro e Dias Toffoli, que lá pelas tantas é mencionado serviço de espionagem. Até de uma empresa israelense. Isso, também, né? O Moraes faz a intervenção dizendo que conhece, que é o serviço de inteligência ligado ao Mossad. Gente, é uma conversa... É o Black Wall Global. É uma conversa, assim... Eu fiquei chocado, mesmo para os padrões de ter visto muita coisa já no Brasil, chocado com o que os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil estão metidos. E isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu tenho a impressão de que, eu tenho uma convicção de que o ministro Dias Toffoli, ele não tem mais condições, não é nem da relatoria, de ser ministro. Não tem condições. Deixa eu só destacar a fala de André Mendonça, que é transcrita aqui nessa reportagem. Reportagem do Poder 360. Exatamente. O ministro André Mendonça concordou com Carmen Lúcia a respeito de haver uma crise institucional. Esse trecho causou estranheza de alguns magistrados. Carmen não esconde em conversas reservadas que não gosta nem simpatiza com Mendonça, mas ele sempre que tem oportunidade a trata com deferência. Mendonça listou o que leu no relatório da PF. Aí abre aspas. Tem uma questão sobre o que é descrito com relação íntima do ministro Toffoli e Vorcaro. Isso não existe. Está claro aqui
que não existe relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa, interrogação. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública, então isso está descartado. Só que aí no final, né, ele diz assim, o ministro também falou sobre eventos patrocinados pelo Master e a presença de Dias Toffoli. Aí abre aspas. E a questão de eventos, se for considerada, todos nós somos suspeitos disso, disse ele. E aí ele termina assim, será que se fosse eu, vocês tratariam da mesma forma? Olha, André Mendonça, que é escorraçado pelos demais ministros. O problema... teve nessas conversas que foram vazadas pelo Poder 360, teve uma hora que realmente ficou muito tensa, porque no começo dessa reunião, o Dias Toffoli disse que ia entrar com agravo na possibilidade de da suspeição, né? Na possibilidade dos ministros votarem pela suspeição do ministro, ele entraria com agravo. E aí a conversa continuou e ele disse, teve um determinado momento, mais uma vez extremamente tenso, que ele disse bem assim, olha, eu não tenho nada a esconder, o ministro Toffoli dizia, e outra coisa, se forçarem muito a barra, obviamente as palavras não foram essas, eu abro meu sigilo bancário, eu abro meu sigilo fiscal, eu abro meu sigilo telemático, mas todos aqui têm que abrir. Pareceu muito aquela história foi tensa. E aí foi por isso que os ministros acreditam que foi o Toffoli que gravou. Porque ele sai nessa reunião como quem, olha, eu abro, agora eu não vou abrir sozinho, não. Não vou abrir sozinho. Isso. Pareceu muito aquela história do código de conduta de Edson Fachin, que quando Edson Fachin começou a pressionar pelo código de conduta, no instante vazaram informações de que a filha de Edson Fachin também advoga em casos do Supremo Tribunal Federal, outros ministros também que eram considerados aí mais paladinos da justiça, tinham relações, tinham familiares atuando em processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Com a saída do Dias Toffoli, da relatoria do Banco Master, quem assume é o ministro André Mendonça. E ele já marcou uma reunião por videoconferência com delegados da Polícia Federal para se atualizar sobre o andamento das investigações do caso Banco Master. O objetivo do encontro foi ouvir os responsáveis pelas apurações contra o banqueiro Daniel Vorcaro e entender a situação das investigações. Com a mudança, Mendonça passa a conduzir 2 inquéritos de grande impacto nacional. O do Banco Master, que é o que apura e o outro que apura fraudes no INSS, envolvendo possíveis desvios em aposentadorias e pensões. Vale lembrar que no meio do ano, Mendonça também assume a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que estará à frente da organização das eleições de outubro. Eu queria fazer só um adendo aqui, que eu estou lendo aqui a coluna da Thaís Bilenque, do UOL. Ela está dizendo, presidente Lula comemorou Mendonça, relator do caso Master, no lugar de Toffoli, no Supremo Tribunal Federal. A coluna diz o seguinte, depois de saber que o ministro André Mendonça foi sorteado para relatar o caso Master no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula comemorou, abre aspas, pelo menos caiu com alguém sério, fecha aspas, disse Lula a interlocutores como o ministro Cristiano Zanin. Ex-advogado do presidente e indicado ao Supremo por ele, Zanin tem boa relação com Mendonça e dá boas referências do colega a Lula. Mendonça foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas atenuou as desconfianças após vestir a toga. Aquilo que a gente conversou ontem, né? Lula... Você é esperto, viu? Lula não perdoa aquela negativa de Toffoli. Na época Lula estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e no encaminhamento o Toffoli negou sua ida ao velório de um irmão, tá? Então Lula decididamente não perdoou Toffoli e é com aquilo que eu falei ontem, é a vendetta petista, né?